Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, autor de nossa vida, autor da nossa eternidade. Vamos hoje passear um pouco pelo Evangelho de São João, no capítulo 11, onde ele descreve, os outros citam que Jesus passou em Betânia e os judeus vinham lá também para verem Lázaro, que ele havia ressuscitado. Mas quem descreve, o único evangelista que descreve a ressurreição de Lázaro é São João, lá no capítulo 11. E ele vai dizer que Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus. Sempre que Jesus ia a Jerusalém, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aí suas irmãs mandaram dizer para Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras disse-lhes Jesus: esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, olha que interessante isso. Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro. Jesus os amava. É interessante, Jesus nos ensinou a amar a todos, mas há pessoas, você vai ver no Evangelho, João, o discípulo amado, agora vai falar aqui que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Aquele que tu amas está enfermo. Nós começamos a pensar o que esse Lázaro fez para ser tão amado por Jesus. Lázaro estava doente. Bom, a narrativa continua. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus que queriam apedrejar e voltas para lá. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas quem anda de noite tropeça porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara de sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus declarou abertamente para eles: Lázaro morreu. E diz aos discípulos: eu alegro por vocês não terem estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. No versículo 17, quando Jesus chegou em Betânia, havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, uma distância pequena. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências. Vieram de Jerusalém para apresentar a Maria, Marta e Maria. Então, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a gente vê lá que Jesus se demorou, mesmo ouvindo falar que Lázaro estava enfermo,
ele se demorou, ao invés de sair imediatamente ao encontro de Lázaro, Marta e Maria, ele se demorou aonde ele estava, ainda mais 2 dias. Então, quando Jesus chega, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta, Maria, muito tempo convivendo com Jesus, sabiam, tinham a certeza que ele ressuscitaria no último dia. Então, essas mulheres estavam consoladas nesse sentido. Claro que se amavam entre eles. A gente nota que era uma família que se amava muito. Marta, Maria e Lázaro se amavam muito entre si. Talvez uma das razões por que Jesus os amasse tanto, porque via que aqueles irmãos se amavam, doavam a vida um pelo outro. Por isso que ela vai dizer: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Aquele que nós amamos, aquele que tu amas. Jesus fazia parte já daquela família. Jesus não era mais um estranho, não era mais uma visita. Jesus fazia parte daquela família. Sabia que naqueles 3, nas 2 irmãs, em Lázaro, ele podia confiar. Podia chegar a hora que chegasse. Ali não haveria murmuração para recebê-lo. Haveria ali uma disponibilidade total durante todo o tempo para recebê-lo, porque eles o amavam e ele também os amava. Jesus os amava profundamente. Por isso que Maria vai dizer, Marta, do mesmo sentimento, vai dizer: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Suas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E Jesus disse: ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela diz: eu sei, Senhor, eu sei. Já havia acreditado naquilo que Jesus lhes havia anunciado. Tinham a certeza que seu irmão ressuscitaria no último dia. E elas também ressuscitariam no último dia. Sabiam que a vida eterna já lhes estava garantida, porque acreditaram profundamente. Eu sei, veja a firmeza de Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Agora Jesus traz para o tempo presente o que nós tanto estamos falando de vida. Eu não estou falando para você, Marta e Maria, da ressurreição do último dia. Disso eu sei que vocês já creem nisso. Mas disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que interessante. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Jamais. Jamais morrerá. Olha que palavra linda. Você acredita em Jesus como Marta, Maria e Lázaro? Você jamais morrerá. Os seus que acreditam em Jesus, como Marta, Maria e Lázaro, jamais morrerão. Você jamais vai olhá-los como se foram ou como se estivessem mortos. Você vai ter a certeza que eles estarão vivos. Aqueles que amaram a Jesus durante a sua vida, que o receberam, que o acolheram em sua casa, como participante de sua família, não como um ser, mesmo aqueles que rezam,
vamos rezar agora para, vamos dizer assim, para justificar a nossa vida, a nossa fé. Não é, o sentimento era diferente. Jesus fazia parte daquela família. Imagine você aí na sua casa, Jesus está aí. Se você pensa nisso, durante todo o tempo Ele está na tua casa, todos os cômodos da tua casa, Ele é teu hóspede, você vive dentro da sua casa, dentro da sua família, com Jesus no meio de vocês, entre você, sua esposa, seu marido, seus filhos. Você vive a presença de Jesus na tua casa. Você tem a certeza que Ele está, teus filhos estão num quarto, você tem certeza que Jesus os está olhando, que você está aqui na sala, ou rezando o texto, ou partilhando a palavra, você tem a certeza que Jesus está aqui, Jesus está aí na tua casa. É uma maneira diferente você se vir obrigado a rezar, seja o terço, seja as orações que você conhece, ou seja, meditando a palavra, mas para conhecer um Jesus que está em algum lugar, ou você quer estudar Jesus, mas estar na tua casa é diferente. Então, eu começo a imaginar o que tinha no coração de Marta, Maria e Lázaro, mas o João vai dizer, Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Lá nos outros evangelhos que narram essa cena de Maria derramando um cântaro de nardo puro nos pés de Jesus, vai dizer que valia mais de 300 denários, 300 diárias, nós dizíamos hoje. Pode imaginar aí uma diarista recebe 100, 150, 200, mais um trabalhador, R$200 por dia. Imagina isso, um perfume que custava cerca de 50, 40 mil reais. No nosso modo de raciocinar hoje, 30, 40, até 50 mil reais. Não dá para a gente precisar muito isso, mas veja, Judas estava informado de quanto que aquilo valia, ele sabia o que era. Ele estava ao par do preço de todas as coisas, conhecia o valor das coisas financeiras, de quanto valia cada coisa que Jesus tinha ganho, e desse nardo puro que se lhe derramara por Maria, aos seus pés, se derramara sobre todo o seu corpo, até escorrer pelos seus pés, e Maria lhe enxugara os pés com os cabelos. Aí ele vai dizer, Jesus vai dizer, muito foi perdoado a quem muito amou. Então, essas criaturas que recebiam Jesus em Betânia, você vê cerca de 15 estádios, deve ser aí perto de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, não sei bem precisar essa distância, mas uma distância curta. Betânia ficava perto do Monte das Oliveiras, vai dizer uma outra passagem aqui, perto de Jerusalém. Então, o que havia naquela família? Um grande amor. Maria, imagine Maria vendo Jesus chegar, cansado da viagem, e já lhe lavara os pés, já dava tudo o que ele precisava, a água que ele precisava tomar, providenciara tudo para Jesus estar bem na sua casa, para Jesus se sentir bem na sua casa, porque a sua casa é um lugar em que você procura cultivar palavras boas, gestos bons,
amizade com os da tua casa, gestos de amor acontecendo durante todo o dia na tua casa, dentro da tua casa. Assim, imaginamos, era Betânia, aquela casa de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Agora, Jesus trazia para o tempo presente. Ele já não estava falando mais do juízo final, onde todos nós que viveremos até lá, viveremos até o juízo final. Lá, a única coisa a mais e a única grande coisa será a nossa ressurreição. Ressurreição dos nossos corpos, já incorruptíveis, sem jamais envelhecer. Olha que palavra bonita, né? Sem jamais envelhecer, sem jamais sentir dor, sem jamais sentir sede, sem jamais sentir fome, sem jamais sentir tristeza. Elas sabiam isso, elas tinham escutado isso do Mestre, de Jesus, sabiam já e esperavam com alegria a ressurreição, mas elas ficaram tristes porque amavam seu irmão e ele não estava mais lá. Agora Jesus traz para o tempo presente: eu sou a ressurreição e a vida. A vida que você vai receber lá, a ressurreição que você vai receber no último dia, pertence a mim também. Eu dou a vida a quem eu quiser. O Pai me deu a vida e eu dou a vida a quem eu quiser. Agora Jesus traz para o tempo presente: eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Essa confissão, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, a confissão de São Pedro. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, a mesma confissão. Olha como as pessoas que acreditavam em Jesus, elas testemunhavam isso com a vida, não somente dando o exemplo de, como eu falei, de um convívio que tem amor, que tem gestos, palavras de afeto, gesto de respeito, de muito respeito para com o outro, para com a vida do outro, o ama outro diante de toda a situação, o ama apesar de tudo, acima de tudo. Esse filho que você tem que pode dar problemas, o pai, a mãe, o esposo, a esposa que dão problema, você o ama acima de tudo, apesar de tudo. Esse era o clima que, vamos dizer, que existia naquela casa em Betânia. Agora, quando Jesus pronuncia que jamais morrerá, aí a grande confissão, a mesma de São Pedro: eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu creio que Tu és o Deus que devia vir ao mundo, é o Messias. Diante disso, não existe mais, vamos dizer assim, não existe nada mais a crer além disso. Não há mais nada para crer além disso, que Cristo é o Deus vivo. Como diz o Evangelho de São João no começo, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Tudo foi feito por Ele, para Ele, com Ele, foi feito com Ele, foi feito por Ele, com Ele. Então, isso consuma toda a fé que Marta e Maria tinham nele, porque
agora sim, agora eu estou diante de Deus, donde me é dada a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, do meu Deus, do meu Deus. É Deus que estava agora sim. Ela confessava, claro que sempre acreditou, sempre o amou e sempre acreditou que haveria uma ressurreição do último juízo. Mas Jesus diz mais do que isso. Você jamais morrerá. Você crê nisso? Você jamais morrerá. Eu jamais morrerei. Viverei o tempo todo. Quem gosta de cantar, que canta. Quem gosta de louvar, que louva. Mas isso não para. Se nossos corpos falecerem, nossa alma continua cantando, continua falando com Deus, continua orando por todos aqueles que estão nesse mundo. Porque vive. Não é uma vivência de mentirinha. É uma vivência. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Deus. E foi Deus que falou para mim que eu não morrerei. Eu não morrerei. Esse corpo vai se deitar no sepulcro um dia, mas eu não morro. Eu vou continuar louvando a Deus. Não fala lá naquele grande hino à caridade, o amor não morre. O amor não morre. Se você ama a Jesus e ama as pessoas, você não morre. O amor não morre. Tudo passa, as profecias, os milagres, o dom da ciência, dom de fazer curas, de fazer milagres, tudo passa. Mas a vida não. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Ainda que esteja morto, viverá. Não, a vida não para. Nós somos católicos e acreditamos na nossa vida. Você não vai começar a descer nos lugares aí e falar isso. Não. A parábola do rico e Lázaro mostra muito bem isso. Você nem vai querer. Se você acredita em Deus, você não vai querer voltar aqui para falar com ninguém. Você vai querer amar todas as pessoas em Deus. Porque você já não tem mais sono, você não tem mais cansaço, você não tem mais dor, você não tem mais nada. Você apenas vive. E quando você vive, você quer louvar a Deus. Primeiro por sua infinita misericórdia que te deu a vida. Você não para mais. Você vai louvar a Deus pela vida de todos os que aqui ficaram, por todos os que foram e que vocês vai saber de alguma maneira que eles estão vivendo também. E você vai cantar, vai louvar, vai agradecer, até chegar o dia do juízo final. Tua vida é ativa. Você não vai ficar deitado num berço esplêndido esperando chegar o juízo final, a ressurreição. Deus é que te garantiu isso. Você, ainda que esteja morto, você vai viver. E quem vive não morre jamais, nunca mais vai morrer. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Olha, isso é exaustivo, é cansativo, exaustivo no bom sentido, é repetido tantas e tantas vezes para que nós creiamos. Você não vai querer voltar para conversar com teu pai, com tua mãe que ficou, com os teus filhos que ficaram. Você não vai gastar o seu tempo com isso, você não vai querer, porque você vive. E você vai viver louvando a Deus por todos aqueles que vivem e suplicando a Deus por todos aqueles que estão à beira da morte, que não estão crendo, que não estão amando, que não estão entregando suas vidas para Deus. Você vai ver todo o tempo no meio dos louvores, as súplicas, o agradecimento, o louvor, a ação de graças, porque você vive, você jamais morrerá. Essas coisas que a gente vê por aí, não há nada disso no Evangelho. Jesus não ensinou nada disso.
você não vai querer ver mais ninguém, porque você vai vê-los em Deus. Você tivesse deixado aqui filhos com problemas, netos com problemas, você não vai mais querer vê-los. Você vai vê-los sim, mas de outra maneira. Você vai vê-los em Deus e você vai amá-los agora com toda a força do seu espírito. Se você reza uma Ave Maria, um terço para todos os teus filhos, para que não se percam, lá você vai constantemente suplicar ao Pai, seja feita a tua vontade, Pai, lá embaixo como é feita no céu, porque você vai estar vivo. E não existe maneira de você perder tempo com outras coisas que não seja o louvor de Deus, porque você vai estar vivo pela força de Deus, por um milagre de Deus, pela misericórdia de Deus, e pelo pão que, compreendendo que era o corpo e sangue do Senhor, dele você se alimentou, você está se alimentando da vida eterna. Você vai louvar o Senhor por todo o tempo, por todas as vidas, pela vida daqueles que estão aqui neste mundo, pela vida daqueles que se foram e estão vivendo, um louvor que você não vai parar, porque você não tem sono, você não tem dor, você não tem cansaço. Vai ter tempo para tudo, para rezar por todos aqueles que ainda não se salvaram, para louvar por todos aqueles que se salvaram. Por isso, nós pedimos tanto a intercessão dos santos, porque vivem. As imagens são apenas lembrança. Eu vejo uma imagem de São Francisco, ele está vivo. Por quê? Se destruiu, se aniquilou a vida inteira. O que Jesus vai dizer? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Pessoas que sabiam do seu pó e cinza. Nós estamos adorando São Francisco. Não, ele está vivo. Nós estamos pedindo, São Francisco, roga por nós agora. Está vivo, é promessa de Jesus. Você vê aqui em Marta e Maria, você vê a promessa. Ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Eles viveram e creram em Deus, jamais morrerão. Santo Antônio, São Francisco, São Jerônimo, Santo Agostinho, as grandes santas da igreja, o São Pio de Petralcina, que carregou as chagas de Jesus nas suas mãos, no seu peito, sangravam o tempo todo. Diz que uma dor imensa durante muitos anos da sua vida. Talvez mais de 50 anos ele viveu com as chagas de Jesus. Você vai adorar o Padre Pio? Não vai adorar, ele está vivo e rezando por nós, por mim, por você. A imagem lá é apenas uma lembrança, ele está vivo, viu? Pensa que ele está vivo. Não tem morto aqui, não tem idolatria aqui, tem ser que vivem por causa da promessa de Jesus, porque rasgaram suas vidas, porque aniquilaram suas vidas para receber essa grande promessa. Eu creio que você vive, que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que veio a este mundo, e eu creio que aquele que vive e crê em você jamais morrerá. Olha a ignorância o que faz. Vocês adoram lá a imagem de Nossa Senhora, adoram a imagem de São Francisco. Olha o nível da ignorância. Nós não acreditamos, nós somos irmãos. Então quando São Francisco morreu, não é mais irmãozinho de ninguém. Ele só foi naquela hora, ele morreu, acabou, deve estar enterrado em algum lugar que eu não sei aonde. Vive, está vivo. Não tem jeito de adorar essa criatura, nem que eu quisesse, eu não o posso, porque tudo em nós é dom de Deus. Eu posso louvar a Deus pela vida desse grande santo que deu tão grande exemplo para nós. Obrigado, Senhor, pela vida de São Francisco, por toda a graça que o Senhor derramou nessa criatura.
e mais ainda, mais do que em todas as criaturas do mundo, do universo, juntas, unidas, a graça que derramou em Nossa Senhora. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque eu sou uma deusa, porque vão fazer imagem para adorar. Não, porque o poderoso fez maravilhas em mim. É por isso que as nações vão me proclamar bem-aventurada. Olha como é fácil entender isso para quem quer. Adora uma imagem de Nossa Senhora? Não, meu filho, eu adoro a vida. Aquela vida que o Espírito Santo gerou no seu seio, que nenhuma criatura humana nem recebeu, nem jamais receberá. Tamanha graça de Deus, tamanha maravilha de Deus. Jamais em criatura humana o poder de Deus vai se manifestar com tanta força, com tanta glória. A imagem não é nada, é uma lembrança. Bem-aventurada és tu que acreditou. Eu vou me lembrar agora sim. Olha a imagem, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é um ícone. Olha lá o filho no colo. Bem-aventurada és tu que acreditou. Só você teve fé suficiente para receber no teu seio. Só você teve fé suficiente para conceber pelo poder do Espírito Santo o menino Jesus em teus braços. Deus o atraia para si. Deus é quem atrai o coração das pessoas.